Muito boa noite, meus amigos, a nossa programação ao vivo no Facebook. Estou aqui novamente, retornando com a transmissão ao vivo e quero dar continuidade com o nosso estudo do Apocalipse. Para quem tem me acompanhado até no outro Face, que inclusive é novo esse, para quem tem me acompanhado com relação ao estudo do Apocalipse, a gente tem falado desde o início do Apocalipse da Bíblia. Nós falamos sobre as 7 igrejas, né? A carta direcionada às 7 igrejas. Nós falamos também sobre a abertura dos selos, dos 144 mil selados de Israel. Nós abrangemos muitos assuntos e hoje nós vamos dar continuidade. E a continuidade que nós vamos dar agora é sobre as 7 trombetas descritas no livro do Apocalipse, do capítulo 8. Então nós vamos abranger um assunto aqui importante sobre trombetas. E vamos continuar dando essa continuidade. Você que ainda não acompanhou as outras pregações, que não acompanhou os outros estudos do Apocalipse que já foi feito, aí mesmo na descrição do vídeo, você vai mais lá embaixo, você clica lá, tem a minha página do YouTube. Você vai entrar diretamente na playlist que só são do Apocalipse. Ali você pode acompanhar os demais estudos do Apocalipse. Embora que às vezes é demorado, leva 40, 50 minutos, mas é muito interessante. Amém? Então, vamos dar o início às 7 trombetas, que refere-se às catástrofes que vão ocorrer nesse mundo após o surgimento dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que nós abordemos esse assunto. Portanto, elas tratam das destruições finais do planeta Terra e o seu entorno. Então nós vamos falar da primeira trombeta e das mais 3 trombetas. Então nós vamos falar sobre a sucessão de catástrofes descrita já da primeira trombeta. No Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 7, diz bem assim: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse, capítulo 8, no versículo 7. Então, quando o primeiro anjo ele toca a trombeta, começa a ocorrer uma chuva de granizo e fogo que se mistura com sangue. Veja só. Então, o soar dessa primeira trombeta, ela ressalta um fato interessante. Suas consequências foram mais catastróficas que as da abertura do 4º selo, que nós abrangemos esse assunto na vez passada. Então, neste, que é o do cavaleiro amarelo, e o seu cavaleiro receberam autoridade para matar a 4ª parte da terra. Nesta primeira trombeta, a destruição é sobre a 1/3 parte do planeta. Então, no selo do cavaleiro, do cavalo amarelo e o seu cavaleiro, ele foi matar a 1/3 parte. Ele teve uma autoridade de matar a 4ª parte, né? A 4ª parte da terra. Já a trombeta já não é mais a terra. Ela está agora abrangendo o planeta. A destruição do planeta. Veja que nós estamos falando aqui que vai ser destruída a 1/3 parte das árvores e de toda a erva. Quer dizer, o mar, as vegetações, quer dizer, tudo será destruído através do primeiro toque da trombeta. Então a primeira trombeta ela amplia a destruição do 4º selo de uma 4ª parte, de uma 1/3 parte da terra. Por exemplo, com incêndios causados por chuvas de granizo, olha só, com fogo e sangue. Então essa cena nos remete à 7ª praga que caiu sobre o Egito na época de Moisés.
Então você vê que na época de Moisés já ocorreu, né? E agora vai ocorrer mais agora no Apocalipse, que em breve está para acontecer. Que Jesus está voltando, pessoal. Você tem uma ideia, o livro do Apocalipse ele foi descrito principalmente para os cristãos. O livro do Apocalipse já foi direcionado para a igreja de Jesus. Não é para o ímpio, não é para o incrédulo, não é para um ateu. Justamente para a igreja de Cristo. Para quê? Que elas possam saber do que está para ocorrer, para não ficarem. Porque os que ficarem vão sofrer toda a destruição. Porque Deus, ele é amor, pessoal. Só que também ele é justiça. Hoje em dia, a gente vê nos dias de hoje, o quanto que as pessoas têm sido rebeldes com Deus. Fazem do seu jeito, querem fazer das suas vontades, não se entregam a Cristo Jesus, blasfemam. E o pior de tudo, que quando aconteceu o arrebatamento, a igreja de Cristo vai, e a pessoa vai ficar. E quando ela ficar, vai sofrer todas as consequências surgidas no livro do Apocalipse. Desde o início das aberturas dos selos, com as trombetas. Sem se falar mais para frente, que a gente vai abordar outros assuntos. Então, a partir das trombetas, a gente vai ver a ira de Deus descendo sobre o planeta. A ira de Deus descendo sobre o povo, sobre as pessoas. Por quê? Porque as pessoas viraram as costas para ele. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte. Não é Deus que manda a pessoa para o inferno. É a pessoa que vai para o inferno. Não é Deus que leva a pessoa para o céu. Muito pelo contrário, é a pessoa que vai para o céu. Porque o céu já está preparado. O próprio Senhor Jesus disse que ele iria preparar o céu para nós. Então veja que Deus chama a pessoa para se entregar. E aí o que acontece? Vai passar por toda essa situação. Vai ver o drama, vai sentir a ira de Deus sobre essas pessoas. Vamos abordar mais aqui ainda. É como eu disse, né, que já aconteceu antes e acontecerá de novo. Então o dano é principalmente sobre as árvores e a agricultura. Se já havia fome antes, imagina as enormes consequências econômicas de perda de terras agrícolas e pastagens. Veja só. A humanidade nunca apreciou as bênçãos de Deus na natureza, recusando retornar apenas 10% para ele. Agora sofrerá o dano. Quer dizer, já vai haver fome. O terror do cavaleiro amarelo, ele vai trazer a fome. Então, quando a fome, quando acontecer essa fome, com essa destruição do planeta vai piorar. Porque vai destruir toda a vegetação, árvores, fruto, agricultura. Vai destruir todo o lado econômico. Então a fome vai se estender muito mais ainda. Então veja que as coisas serão mais pior do que se possa imaginar. Vamos lá para das mais trombetas, vamos lá. Nós vamos falar sobre da segunda trombeta. Que diz assim, pra você ter uma ideia, a segunda trombeta está no Apocalipse capítulo 8. Nós vamos lá agora para o versículo 8 e 9. Ok? 8 e 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e todo a terça parte do mar, e morreu a terça parte da criatura que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Quer dizer, a primeira trombeta atingiu a agricultura, as árvores, a vegetação, os campos, cafezais e etc, etc. Agora está atingindo o mar. Significa, aqui está dizendo, que não haverá mais
vida no mar. Então, com essa trombeta, uma grande montanha ardendo em chamas, ela foi tirada no mar. Essa montanha provavelmente se trata de um meteoro, que a terça parte da terra já foi queimada. Agora é a vez do mar, que perde a terça parte da vida que nele há. Quer dizer, com a primeira trombeta, tudo que é plantado será destruído. Vai ser destruído pela primeira trombeta. Agora, ele atinge o mar. Não haverá mais peixes para comer. A água não vai ter mais vida. Vai ser destruído tudo. Então, se veja que nem ali a pessoa vai conseguir comer. Vai ser destruído justamente a parte do mar. Aí lá no Apocalipse, ainda no capítulo 8, ao versículo 10 ao 11, fala sobre a terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta. Veja só. E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Quer dizer, após o soar dessa trombeta, uma grande estrela que cai sobre a parte dos rios. Quer dizer, já vai matar todos os peixes, os seres marítimos. Então, aí o que acontece? Aí cai sobre os rios, fazendo as águas ficarem impróprias para os consumos, e muitas morrem. O elemento central do juízo dessa trombeta é a grande estrela chamada Absinto, que cai sobre as fontes de água, tornando-as amargas. Quer dizer, a pessoa, além de morrer de fome, vai morrer de sede. Não vai ter como beber dessa água. Vai se tornar amarga, não vai ter como beber. Então imagine o tamanho da catástrofe com o toque das trombetas. E tem gente que ainda não está querendo prestar atenção, não quer, parece que ela não quer dar atenção às coisas que há de ocorrer, descrito no livro do Apocalipse. Então se veja que o mar será tão atingido que, além de matar os seres marítimos, ela vai se tornar amarga. Quer dizer, não tem como beber, não é verdade? Não tem como você beber dessa água. Quer dizer, já vai bater a sede. Já vai bater praticamente uma seca no mundo. Porque não vai ter como essas águas descer nas torneiras. Quer dizer, começa a seca. E a quarta trombeta, que lá no versículo 12 e 13, diz assim: E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Veja só, a terça parte do sol, da lua e das estrelas é destruída. Veja que a quarta trombeta já está atingindo o sol, a lua e as estrelas. E ela é destruída, causando uma grande escuridão, vai causar uma grande escuridão na terra. Até aqui, as primeiras três trombetas trouxeram destruição e caos sobre o planeta. A partir dessa quarta trombeta, entretanto, os juízos divinos passam a acontecer na parte externa da terra. E isso nós vamos abranger mais amanhã sobre isso, que é da quinta trombeta em diante, que vai falar muito sobre os ares. No quarto, os primeiros selos dos quatro acharam um logo após o outro.
em rápida sucessão. Por quê? Porque o período do anticristo será em 7 anos. E então terá em 2 partes. 3 anos e meio, onde ele vai entrar com a paz, com o ecumenismo, né? E os outros 3 anos e meio, ele vai mostrar quem ele é de verdade. Então, por isso que eles não vão perder tempo. A abertura dos cavaleiros, dos 7 selos aqui, é um atrás do outro. Um vindo atrás do outro. Quer dizer, termina um, já estava vindo o outro atrás. Para não perderem tempo. Então, semelhantemente aqui, os 4 anjos também soam as 4 trombetas, um atrás do outro. Quer dizer, o primeiro anjo tocou a trombeta. Daí atinge a terra. Quando atingiu toda a terra, não dá nem tempo, o segundo anjo toca a trombeta. Vai lá. E assim vai, até o 4º anjo, que daí ele também toca a trombeta, que já fere o sol, a lua, já destrói a lua, o sol, a terra. Aí vai virar uma escuridão danada. E desta vez, o impacto desse juízo é muito mais devastador. Um terço de coisas cruciais para a sobrevivência é destruído. A vegetação, a agricultura, a vida marinha, as embarcações marítimas, a água potável e a luz do dia e da noite. Aparentemente, Deus usa aqui parte de sua própria criação para mostrar ao ser humano a sua rebeldia. Jeremias 8,7 diz assim: até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observa o tempo da sua arribação. Mas o juízo do Senhor, quer dizer, o meu povo, as pessoas, a humanidade, não conhece o juízo do Senhor. Eu ouvi muita gente falar que é cristão, que é de Deus, mas é um povo rebelde. É um povo que não se entrega totalmente a Cristo Jesus. É um povo que divide a sua própria vida o tempo com os deuses deste mundo. É um povo que quer ser abençoado, mas não quer o abençoador para a vida delas. Estão compreendendo? Um povo rebelde que não quer entregar suas vidas, quer aproveitar a cada momento, a cada segundo de suas vidas, achando que depois que morrerem serão salvos. Porque não é o que a Bíblia relata. A palavra de Deus, pessoal, ela é verdadeira. Tem que ter o conhecimento, base bíblico, e você entender que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela não volta atrás. Aí eu lhe pergunto, se você morre hoje, para onde vai a tua alma? Ah, diácono, a minha alma vai para o céu. Será mesmo? Porque a salvação conquista agora em vida, não é depois que morre. E lá na frente nós vamos abranger mais sobre esse assunto. Você vai ver que o negócio é muito sério, pessoal. Os sinais estão ocorrendo. Jesus mesmo disse, não se assuste, não se atemorize, porque há de acontecer essas coisas. Por quê? Porque os sinais demonstram a vida de Jesus. Já estamos tendo um povo que já estão se apostatando da fé. Pai mata filho, filho mata pai. Quer dizer, família sendo destruída. As pessoas estão se matando, sabe, pior do que animais. Quer dizer, está tudo errado. Mas são sinais. Terremotos acontecendo, maremotos acontecendo, guerras, rumores de guerra, tudo está ocorrendo ao nosso redor. Mas são sinais da vinda de Jesus. Sinais
estava na igreja louvando, glorificando a Deus, de repente veio o coronavírus, pronto, afastou todo mundo. Se perderam da fé, não retornaram mais para suas igrejas. As igrejas, a maioria delas estão se encontrando vazias. Cada igreja praticamente perdeu de 60% a 70% de seus membros. Estou falando de membros, de pessoas que estavam ali, 3, 4, 5. Estou falando das igrejas no geral, no contexto geral. Por quê? Se afastaram, não oravam. Quer dizer, estava, mas não estava com Jesus. Estava na igreja, mas não tinha encontro com Deus. Milhões de pessoas, elas vão ficar quando a trombeta tocar, quando o Espírito Santo sair, a hora que aconteceu o arrebatamento, milhares de pessoas que estão de dentro da igreja, elas vão ficar. Não haverá mais o Espírito Santo na terra. Não haverá mais quem interprete a Bíblia. Até porque quando o anticristo aparecer, as Bíblias serão rasgadas, destruídas. Hoje, pessoal, você tem que aproveitar e entregar a vida para Jesus hoje. A entrega da sua vida para Jesus é quando você crê na palavra de Deus. Você se batiza nas águas, passa a buscar o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo e andar nas leis de Deus, nos caminhos do Senhor. Porque se a pessoa passar por tudo isso aqui, para ela aceitar Jesus mesmo, para ela ter a segunda chance, porque haverá ainda a segunda chance no meio do apocalíptico, mas vai ser pouco. Sabe por quê? Porque você vai ter que pagar com a vida. Com a vida. Hoje, para você ser salvo, você tem que ter uma vida com Deus hoje, tendo o Espírito Santo dentro de você. Porque você não sabe o seu dia do amanhã. Você não sabe se você vai morrer amanhã ou não. Você não sabe. Quer dizer, as coisas acontecem do nada. De repente, se está saindo para trabalhar, acaba acontecendo algum acidente, se morre. Quer dizer, eu estou falando de morte mesmo. Para saber para onde vai a tua alma. Não caia nessa de dizer, vai ter o purgatório, missa de sétimo dia, vai salvar a minha alma. Não existe isso. É tudo heresia. Não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. A única coisa que tem na Bíblia que fala é que a Bíblia fala lá em Hebreus que muitos de nós vão morrer. Mas depois disso vem o quê? O juízo. E isso a gente também vai falar mais lá na frente. Então toda a natureza, ela está sujeita e obedece às leis naturais estabelecidas por Deus. Os cientistas ficam perplexos porque o universo inteiro segue as mesmas leis. E essas leis nunca mudam. São tão constantes nosso relógio com exatidão, baseando-nos nos eventos naturais e até saber quando precisamos adicionar mais um dia no calendário, que anos bissextos, quando fevereiro tem o dia 29, veja só. Então não se sabe cientificamente por que o universo é tão organizado, mas nós, que somos da fé, sabemos toda a natureza obedece à voz de Deus, quer dizer, Deus vai estar no comando de tudo. A criação, tudo está no comando do Senhor. Então o ser humano é a única parte da criação que não submete às leis do Criador. Quer dizer, a natureza submete, os animais, tudo, mas o ser humano não se submete. Ela quer apenas acreditar em Deus, achando que acreditar, de Deus saber que ela, de Deus, de certa forma, assim, eu acreditando em Deus, Deus vai se comover. Deus não é de comoção.
Deus não é de emoção. Ele é um Deus de amor, de misericórdia, mas também ele é um Deus de justiça. Temos que lembrar o seguinte, que lá, no juízo, Deus será juiz. Hoje, nós temos o nosso Jesus como um advogado para nós. Mas depois disso, ele vai se tornar o quê? Juiz. E ele será justo. Mesmo amando a pessoa, ele vai ver a pessoa indo para o inferno. Por quê? Porque a pessoa que está escolhendo o caminho dela. Todo mundo escolhe o seu caminho. Se quiser Deus, siga. Se você não quiser seguir a Deus, então siga o teu próprio caminho. Porém, haverá o quê? As consequências de tudo isso. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. E muito menos existe de que no final de tudo, não é isso o que a palavra de Deus aponta. Amém, pessoal? Então, muitas fontes de alimentos serão destruídas e distribuição de mercadorias por via marítima será debilitada. Quer dizer, a fome vai ser escassez de vez. Já ia ser pior a fome lá dos Cavaleiros do Apocalipse. Imagina agora com o toque das trombetas. Então, o abastecimento da água potável será severamente reduzido. Praticamente não vai ter nada. Nada. Você já sofreu uma seca na tua cidade? A torneira estar desligada? Não é um desespero? Ficar um dia sem água, 2 dias, 3 dias? Então, será pior quando a trombeta tocar. A luz do dia será reduzida, olha só, e as noites serão mais escuras, pois o sol, a lua e as estrelas terão seu brilho limitado. Se você sair agora no céu, você vai ver o brilho da lua, o brilho das estrelas. Mesmo com a lua bonita, brilhosa, você sente o clarão dela na luz, na noite. Não vai acontecer mais. Aí, quando chega a luz do dia, a gente vê aquela luz do dia, aquele sol brilhando e forte. Não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Quer dizer, vai ficar um pouco escuro. A luz do dia vai ficar um pouco escuro. A noite, então, praticamente vai se tornar em trevas. Totalmente escuro. Porque será destruído tudo isso. Então ela vai perder todos os brilhos. E assim, a produção será drasticamente afetada por dias mais curtos. E as noites mais longas resultarão em um aumento na criminalidade como jamais foi visto. E a criminalidade vai aumentar porque o povo vai se desesperar, querem comer, vão querer comer. Vai aumentar a criminalidade porque muitos homens maus, porque os que vai ficar, a maioria são tudo maus, desobedientes à palavra de Deus. São pessoas que aceitaram a marca da besta. São pessoas servos de Satanás. Veja só do que está para acontecer, pois o pior ainda está por vir. Aí diz bem assim, no Apocalipse 8, versículo 13. E olhei voar pelo meio do céu. Então, João retrata, né? E olhei e vi o anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que estão por tocar. Quer dizer, ai, 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 povo da terra. Esses ais é para realmente mostrar, para avisar que coisas piores ainda está para acontecer nas próximas 3 trombetas, que ainda hoje falou que há de tocar. Então um ai para cada uma das próximas 3 trombetas.
como as coisas podem piorar ainda mais. Lembre-se, o Apocalipse é um aviso das coisas que estão por vir. Se você permanecer e um simples habitante da terra, tem toda a razão de se preocupar com essas profecias. Mas, se você se tornar um cidadão do reino dos céus, sua única preocupação será espalhar o evangelho por todo mundo para que as pessoas tenham pelo menos uma chance de receber a salvação. Quer dizer, se você continuar vivendo a sua vida do jeito que está, se você não morrer até lá e ficar, quando acontecer o arrebatamento, você vai ver as consequências que vai acontecer. Você tem que entregar sua vida para Jesus, pessoal. Eu não sei o que você está fazendo que você não entregou ainda. Tem gente que, às vezes eu acho que tem muita gente que é um pouco ignorante, acho que todos nós nascemos, cada um de nós que temos uma vida com Deus, cada um de nós tivemos uma história no mundo. Tem gente que critica até as igrejas, porque a igreja tem que estar aberta no coronavírus. Não é momento das igrejas estarem abertas, é assim que falam. Desta forma que falam. E ainda falam assim, nós somos igreja. Para quem ir na igreja? Mas aí que tá. Peraí, como que uma pessoa diz que é igreja de Jesus, sendo que ela ainda fuma, ela bebe, se prostitui, mente, fala palavrão, engana? Como? Como que a pessoa chega e fala que ela é de Jesus? Eu sou igreja de Cristo. Mas que igreja de Cristo é essa? Uma igreja profana. Sabe como que é a igreja de Jesus, pessoal? Para você entender. A igreja de Jesus se sujeita ao Senhor. É quando você entrega a tua vida para Ele. A entrega de vida para Jesus, pessoal, não é assim, meu Deus, eu entrego. Não, você vai lá, entrega, pronto, acabou. Você não é mais dono da sua vida. Você fará parte de ser, você na verdade é propriedade do Senhor Jesus. Você será guiado pelo Senhor Jesus. Não é você mais que vai decidir a tua vida, é o Senhor Jesus que vai decidir a sua vida. Isso sim é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ele ama. A igreja de Jesus, ele ora. A igreja de Jesus, ele congrega. A igreja de Jesus, ele jejua. A igreja de Jesus, ele medita, como dizem Salmos, dia e de noite nas Sagradas Escrituras. A igreja de Jesus, ele tem uma vida com Cristo. A igreja de Jesus é isso. Não o que falam por aí. Eu sou igreja de Cristo. Não precisamos ir para a igreja. Não precisamos para ir templo, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas vem cá. O seu corpo é templo do Espírito Santo? Mas por que ainda você fuma? Você sabe? Tudo que faz mal para a tua saúde se torna pecado. Sabia disso? Até no começo, se você comer demais a ponto de fazer mal, de atingir o teu corpo, te machucar, fazer mal, se torna pecado. Por quê? Porque está destruindo o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Agora, como que uma pessoa diz que o corpo dela é o templo do Espírito Santo, mas ela fuma? Tem como o Espírito Santo se misturar no meio de uma fumaça? Tem como o Espírito Santo se misturar no meio de pessoas que usam o seu corpo para prostituição? Não tem como, pessoal. Vocês têm que abrir o olho, cuidado com os enganos.
Satanás está dando um novo modelo de vida. Muitos cristãos estão caindo nesse novo modelo de vida. Muitas aceitações erradas, mundanas, de dentro de algumas igrejas. Pastores estão profanando o altar. Quer dizer, só que esqueceram que o Apocalipse está para acontecer. E as coisas estão realmente para piorar. Você tem que entregar a vida para Jesus, meu irmão. Não perca seu... Veja ao seu redor as coisas que estão acontecendo. O coronavírus. O coronavírus é um dos sinais. Se um coronavírus conseguiu colocar medo em muitos que se diziam cristãos, imagine quando a trombeta... Imagine. Então, infelizmente, muitos salvação. Muitos. Entregue sua vida para Jesus, pessoal. Não perca o seu tempo. Entregue a sua vida para Jesus. Amém? Amanhã eu vou dar continuidade das 7 trombetas, que nós falamos da primeira e as 3 trombetas. Amanhã nós vamos falar sobre a 5ª trombeta. Eu quero ver se eu faço por sequência, porque nós vamos falar dos ais. A 5ª trombeta tem um ai, a 6ª trombeta tem um outro ai, e a 7ª trombeta tem outro ai. A 7ª trombeta, daí nós vamos abranger sobre o anjo forte, nós vamos falar sobre o livrinho aberto, nós vamos falar também sobre a medição do templo. Tudo isso vai ser abordado na 6ª trombeta, até a 7ª trombeta. Daí, e depois, a partir dali, nós vamos falar muito até das taças da ira do Senhor. Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e entregue sua vida para Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana. Amanhã, fique ligado, amanhã eu vou colocar o horário novamente para que você esteja conosco. Chame seu amigo, compartilhe esse vídeo, e se você quiser dos outros estudos do Apocalipse, se você quiser saber, como eu disse, aí mesmo na descrição do vídeo, você clica lá, você vai entrar na minha playlist. Na playlist tem desde o início do Apocalipse até o último selo do último selo. Então agora nós estamos dando continuidade do que foi parado, tá certo? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Gostaria que ficasse até o final para ouvir esta canção, em nome do Senhor Jesus. Ouve essa canção para Deus abençoar a sua vida, tá certo? Todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está sentado seja louvor ao que está sentado ao trono e ao Cordeiro. Seja louvor
seja seja o domínio, pelo século, seja a glória, seja o